cara, beleza? Professor Brunelli do ScriptMath. Nessa aula aqui eu só recomendaria que tivesse visto pelo menos a aula anterior, que eu falei sobre a função sobrejetora, e as aulas de introdução, onde eu mostrei exatamente esse mesmo intervalo aqui, certo? O AB na reta real, que na verdade a gente denota dessa forma aqui, tá? Com o cochete e o A, o limite inferior e o limite superior, assim digamos, né? Então isso aqui é o conjunto, tá? Com notação de conjunto dos elementos x pertencente aos reais, tá? A reta real. Então aqui, o x ele vai estar entre A e B, ou seja, ele pode ser o A ele é menor ou igual a x, só que o x ele é menor ou igual a B, tá? Então, lembra essa notaçãozinha, a gente usa muito esse macete, que a boquinha aqui está virado para o maior, tá? Então quer dizer que o x é maior que o A e o B é maior que o x, tá? Então o x ele é um dos elementos reais que está aqui no meio dessa reta, tá? Mas para frente a gente vai ver melhor o que seriam os reais, essas coisas, tá? Mas é um dos elementos que está, um dos valores, tá? Que está aqui entre esses dois valores A e B, tá? Sendo que o conjunto, o intervalo aqui ele é fechado, tá? Por isso que tem esse igual. Agora, perceba só, quando o intervalo é aberto, ou seja, a gente denota dessa forma assim, ó, com o parênteses, ou com o cochete virado para o lado que não está o limite, né, o valor, beleza? Então, virar para o outro lado, esse aqui, o x, ele só vai ser menor que o b, tá? Porque ele não pode ser igual ao b. Quando o intervalo é aberto, quer dizer que pode ser qualquer valor entre a e b menos o b, tá? Da mesma forma, quando ele é aberto em a, tá? Pode ser qualquer valor, seria ao contrário, tá? Esse aqui, na verdade, seria assim, ó. Esse aqui seria assim, ó, tá? Porque ele está fechado em b, ou seja, ele pode ser b, mas ele não pode ser a. Agora, diferente desse aqui, ó, essa notação aqui só tem que tomar cuidado, tá? Porque eu recomendaria usar essa notação com os dois abertos, tá? Pode usar assim, pode, mas pode confundir, tem que explicitar que é um intervalo, porque pode confundir com notação de ponto. Mais pra frente, inclusive, a gente vai ver uma melhor definição dessa forma aqui, usando essa notação aqui em álgebra linear. Mas é recomendável fazer assim, mas isso aqui seria assim, ó, os dois abertos, tá? Porque o x ele pode ser maior que A e menor que o B, mas ele não pode ser nenhum dos dois, então seria um intervalo aberto nos dois extremos, tá? Só que o intervalo ele também pode ser definido da seguinte forma, tá? Esse elemento aqui, tá, ó, esse elemento aqui, t vezes A mais 1 menos t vezes B para todo t pertencente ao intervalo 0, 1. Tá? Se fosse um intervalo aberto aqui no A, seria aberto aqui no 0. Seria aberto no 1, né? Perdão, isso aqui, ó. Vamos ver. Por que disso aqui? Tá? Porque é o seguinte, percebe que é como se a gente estivesse somando o A e o B, mas sempre que o t for aumentar aqui no A, ele vai diminuir no B, porque tá 1 menos t. Vamos fazer o exemplo aqui, ó. Quando t valer 0, o que acontece? A gente vai ter 0 vezes A mais 1 menos 0 vezes B. Tá? Tava confuso, mas vamos entender aqui, ó. O que vai sobrar? Vai sobrar o B. Beleza? Porque vai ficar 0 vezes A mais 1 vezes B, vai sobrar o B. E quando t vale 1, a gente tem um A, substitui ali e vai dar A. O t é como se fosse o nosso parâmetro mediador, tá? Então ele vai meio que ponderar o A e o B. Ou seja, vai dar todo número entre o A e o B. Por isso que ele vai de 0 e 1, então ele vai ponderando valores entre o A e o B, tá? Perceba que quando ele vale 0, a gente tem o número aqui valendo B. Tá? Então todo número pertencente ao intervalo AB, ele é dado por essa forma aqui, tá? Então quando t vale 1, o número ele vale A, que é na verdade o extremo. Agora quando t vale algum número aqui entre esse intervalo, um meio por exemplo, tá? A gente vai ter meio A mais meio B, tá? Que na verdade, se a gente fosse tirar o fator comum aqui, né? Meio A mais meio B, aí dá A mais B sobre 2, tá? A mais B sobre 2, que é exatamente aqui o meio do caminho, tá? O meio do caminho. Então, o intervalo é mais ou menos isso daí, tá? Cara, se for alguma dúvida, deixa aí nos comentários, mas mais pra frente a gente vai entender melhor isso aqui também com geometria analítica, beleza? Essas coisas. Cara, tendo já a noção de intervalo, o que a gente pode definir é a função convexa, certo? Função convexa, então, é toda função que ela vai ter meio que essa barriguinha assim, certo? Que nem essa função que eu desenhei aqui, tá? O que significa convexa? Significa que toda
essa região aqui, ó, para cima dela, tá? Toda essa região aqui para cima dela não vai ter um furo, tá? Que nem essa função aqui, ó. Por exemplo, se a gente tivesse uma função assim, ó, tá? Não tem esse furo aqui nessa região aqui. Por quê? Porque se a gente unir dois pontos da função, por exemplo, esse ponto e esse ponto, e passar aqui, ó, unir esses dois pontos por uma reta, vai sair de dentro dessa região aqui, ó, tá vendo? Ou seja, ela vai, esse pedaço aqui vai passar por fora, ou seja, esse intervalo, que é justamente isso aqui, ó, o que acontece? Esse intervalo AB dessa função, tá? Se a gente definir a função aqui em A e aqui a função em B, tá? Ela se projeta aqui, ó, né? Então, se aquilo lá, se isso aqui, ó, t vezes A mais 1 menos t vezes B é o intervalo AB, ou seja, qualquer valor que tiver aqui dentro, então, isso aqui, ó, tá? Quando o f de A e o f de B tá, quer dizer que é um intervalo entre a f de A e f de B, ou seja, é como se a gente unisse... Opa, ficou um pouquinho reto, mas vocês entenderam. Aqui o intervalo entre A e B é uma reta unindo A e B, e o intervalo entre f de A e f de B é uma reta unindo f de A com f de B. Ou seja, esse intervalo aqui, tá? Ele vai ser sempre maior ou igual, tá? A função que está aqui dentro, ó, a função definida dentro desse intervalo, ou seja, que é essa aqui, ó. Ou seja, vai ser esse intervalo entre a função, entre as funções vão ser sempre maior que a função, tá? Ele nunca vai acontecer que nesse caso aqui, ó, aqui onde o intervalo foi menor que a função, ou seja, a função passou por aqui, o intervalo passou por aqui, tá? Então quer dizer que o intervalo da função ele vai ser sempre maior ou igual que a função no intervalo, tá certo? Então quando isso aqui acontece, isso aqui é uma função convexa. Pode acontecer, um exemplo seria a função x ao quadrado, tá? Então isso aqui significa assim, ó, o x está mapeado, a gente pode dizer assim, está mapeado em x ao quadrado, ou seja, a cada x que a gente tiver aqui no domínio, vai ter um mapeamento, que é na verdade a função, ela mapeia, tá? Em outro conjunto aqui, o x ao quadrado. Então é como se fosse um pedaço aqui da parábola x ao quadrado. Mais pra frente, a gente vai ver certinho também, em geometria analítica. Mas então, se a gente fosse definir o intervalo aqui do x 1, 2, se fosse 1, 2 aqui, ó, tá? Então seria um mapeado no intervalo 1 e 4, né? Então isso aqui daria 1, isso aqui daria 4, né? Porque 1 ao quadrado dá 1. Agora 2, né, que é o x, agora o 2 ao quadrado dá 4, tá? Então isso aqui daria 4. Então, essa função aqui, ela também seria assim, ó. Para unir esses dois pontos aqui, ó, seria maior do que a função definitivamente passa. Outro exemplo de função convexa que a gente tem é a própria função da reta, tá? Eu vou colocar dessa forma aqui, com os coeficientes angular e linear como NM, para nos confundir aqui com A e B, tá? Eu vou fazer aqui a demonstração que, então, a função de t vezes A mais 1 menos t vezes B, ela vai ser, eu vou substituir tudo isso aqui, ó, dentro do x, então eu vou colocar aqui, ó, tá? Vou colocar tudo isso aqui dentro do x, eu vou ficar n vezes tudo isso, então vai ficar n vezes t vezes A, mais eu já faço a distributiva aqui no B e multiplico por A, por n, que vai dar isso aqui. Mais o m aqui da função, certo? Então vai dar tudo isso aqui. Agora, esse pedaço aqui, que é o t vezes a função de A mais a função de B menos, eu já fiz essa distributiva aqui, tá? A função de B menos t vezes a função de B. Então, da mesma forma, eu substituo o A no x, aí faço a distributiva no t, dá isso aqui. Aí substituo o B no x, dá isso aqui. Aí eu faço o menos t vezes essa mesma coisa aqui, tá? Que vai dar isso aqui. Então, tudo isso aqui, a gente fazendo a distributiva vai acabar dando isso. Agora, só o que eu fiz foi o seguinte, eu fui substituir isso aqui, tá? Que é isso aqui, ó. Aqui, menor ou igual a isso aqui, que é tudo isso aqui. Beleza? Então, eu substituí pra gente demonstrar, tá? Pra gente ver que essa função, ela de fato é convexa. Por quê? Se ela obedecer de fato essa regra aqui, então ela é convexa, tá? Então, a gente só está substituindo para ver se ela vai obedecer a regra de fato, tá? Então, vamos ver o que a gente vai acabar concluindo aqui nessa equação, que NTA corta, né? NB aqui desse lado e NB desse lado, corta. Aí tem menos NTB desse lado e menos NTB aqui também, ó, também corta. Aí vai ficar M desse lado e M desse lado, corta.
Aí, desse lado aqui, então, cortou tudo, né? Sobrou 0. Aí ficou menor ou igual. Aí aqui sobrou o quê? Tm menos Tm. Né? Então, sobrou 0 também. Ou seja, 0 ele é menor ou igual a 0? Sim, de fato, tá? 0 é igual a 0. Ou seja, ele é menor ou igual a 0? É. Isso aqui significa que a função da reta ela é exatamente a mínima convexa possível. Certo? Ou seja, essa fronteira aqui dela, se ela vai ter essa forma aqui, tá? Ela continua para lá no infinito, para lá no infinito. Então, a fronteira dela, que é justamente essa linha que delimita esse espaço por cima dela, é exatamente o ponto onde se ligaria, né, qualquer um dos pontos dela. Então, qualquer um desses limites que a gente colocar aqui nessa função vai estar exatamente em cima da própria função. Por isso que fala que o 0 é igual a 0. Beleza, então, cara, aqui como exemplo novamente, tá? A função da reta, definida pelo ax mais b de forma geral, tá? Vamos pegar agora, assim, eu vou definir a função injetora, tá? O que define ela? Define o seguinte, que para todo AB pertencente ao domínio da função, tá? Ou seja, alguns dois elementos aqui pertencentes ao domínio dela, tá? Percebe que é o domínio contra domínio e centrados na origem aqui, tá? Fazendo isso aqui, o que eu demonstro? Eu demonstro que para todo elemento x pertencente ao domínio e para todo y pertencente ao contradomínio, tá? A gente tem esse sisteminha aqui, ó, pode ser denotado assim, ó, sistema xy originado em O, tá? É o 0 aqui. De qualquer forma, é esse sistema que ele vai ter, a gente vai jogar a função ali, vou mostrar as coordenadas, tá? Ele vai funcionar conforme a função ela for definida. Que então a gente tem assim, ó, se a gente tiver um elemento A e outro B pertencentes ao domínio, contanto que ambos sejam diferentes, tá? Então, ó, para todo A e B pertencente ao domínio, se A for diferente de B, então, ou seja, né, A diferente de B implica que a função de A vai ser diferente do B. Ou seja, qualquer dois pontos diferentes que eu pegar aqui, ó, se eu pegar esse e esse, a função do A vai ser uma e a função do B vai ser outra, tá? Então, da mesma forma aqui, ó, se eu pegasse esse outro ponto e esse outro ponto, a função desse aqui é aqui, a função desse aqui é aqui, ó, tá? Então, qualquer dois pontos diferentes que eu pegar, vão dar dois valores diferentes na função. Então, isso aqui é a função injetiva, tá? Para outro exemplo, a gente tem ou injetora, tá? Tem a função x ao cubo também, que ela tem mais ou menos essa imagem aqui, né? Então, ela vem lá do menos infinito e vai até o menos infinito. Depois, mais pra frente, a gente vai estudar melhorzinho também essa questão de infinitos, tá? E a função seno também, mais pra frente, a gente também vai ver direito. Mas a função seno seria um exemplo que ela não é nem injetiva e nem sobrejetiva, tá? Ela não é nenhuma das duas. Então, a função seno, ela vai ter esse formato aqui, mais ou menos, eu já tinha mostrado em outras aulas lá. Então, ela não dá todos os valores do contradomínio dela, tá? E se a gente pegar certos pontos diferentes no domínio, tá? Por exemplo, esse aqui e esse aqui, ele provavelmente dá valores iguais aqui no contradomínio, tá? Então ela não é nem sobrejetiva nem injetiva. Diferente dessas duas que elas dão todos os valores no contradomínio, então elas também são sobrejetivas. O que implica que quando ela é injetiva e sobrejetiva, ela é chamada de bijetiva ou bijetora, tá? Agora, se a gente pegar um exemplo de função que é injetiva, mas não é sobre, tá? A função inversa de x, tá? 1 sobre x. Então, o que acontece? Depois a gente vai estudar que ela pega, qualquer valor que a gente pegar, sim vai dar resultados diferentes, tá? Mas ela nunca dá zero, tá? Ela sempre vai dar vários valores, mas ela nunca vai se aproximar do zero. Ela vai sempre chegando aqui mais pertinho do zero, mas ela nunca se aproxima do zero. Por isso que a gente fala que a imagem da inversa de x é igual aos reais, diferente de zero. Tá? Depois a gente vai ver mais certinho isso aqui, porque ela tem uma propriedade legal, que ela também é chamada de involutiva. Mas deixa para a próxima aula, a gente se vê lá. Se gostou, deixa nos comentários. Cara, deixa o curtir também, se não é inscrito, se inscreva. Valeu!